Muito bem. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a este ciclo de webinars sobre a Europa em tempos de união ou desunião. Já vamos falar sobre isso. Queria apenas, em nome do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa, dar as boas-vindas a todos os presentes. Agradecer desde já a presença dos dois magníficos oradores que temos para hoje. O Centro de Administração e Políticas Públicas foi avaliado como excelente na última avaliação da FCT, mas eu diria que com o cartaz que temos para este webinar e para os próximos, digamos que se calhar vai ter que ser criada uma categoria superior para a qualidade destes oradores. Eu queria, de facto, apenas, por fim, antes de passar a palavra às organizadoras, agradecer de facto do fundo do coração por terem organizado este evento, que não podia ser, digo eu, mais no tempo certo, por todas as questões que vemos todos os dias entrarem-nos pela televisão e agora por outros mídias, das questões da Europa, que são sempre importantes, mas que nestes momentos, digamos, não queria usar a palavra crise, mas já usei, são talvez ainda mais visíveis. Portanto, um muito obrigado à professora Carla Costa e à professora Maria João Ferreira por terem em boa hora organizado estes eventos e, portanto, sem mais demoras, passava a palavra à professora Carla Costa. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a este ciclo de webinars dedicados à União Europeia, a que decidimos chamar de forma algo provocatória a Europa em tempos de desunião, reflexões e perspectivas. E o objetivo é precisamente promover a reflexão, a análise sobre um tema que a todos diz respeito, que está presente nas nossas vidas de forma permanente, qualquer que seja o nosso papel social, como estudantes, como professores, também estudantes naturalmente, como decisores públicos ou privados, ou como agentes económicos e sociais a quem as decisões tomadas no seio da União afetam diretamente o nosso cotidiano e futuro. Não procuramos o consenso, procuramos o debate de ideias, a troca de reflexões, o enriquecimento espiritual partilhado. Afinal, a academia é isso mesmo. E por isso, no ano em que se comemora os 70 anos da Declaração Schuman, um dos momentos marcantes do início desta grande aventura que tem sido a integração europeia, eu gostaria de parafrasear aqui o Jean Monnet, outro grande construtor, não é? Quando ele dizia que a integração europeia nasceu num contexto de crise e será ela própria o conjunto das soluções para todas as crises. Penso que é um bom ponto de partida para o nosso debate. E assim, convidámos um conjunto de oradores cujo conhecimento e a experiência no tema são inexcedíveis para que nos induzam, e eu diria mesmo, nos obriguem a fazer tal reflexão nestes tempos tão conturbados. Neste contexto, gostaria de agradecer em meu nome e da professora Maria João Ferreira, a todos os que se disponibilizaram a participar nestes webinars, hoje em particular aos professores Viriato Sormanho Marcos e Guilherme Oliveira Martins, mas também aos oradores que nos irão acompanhar nas próximas sessões. Relembro que este ciclo é composto por 4 sessões. Para além da sessão de hoje, teremos na próxima semana, dia 25, uma sessão dedicada à presidência portuguesa da União Europeia, com o embaixador Rui Vinhas e a doutora Maria Teresa Paulo. No dia 1 de julho, uma sessão dedicada à desunião europeia num contexto de pós-pandemia e crise instalada, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Augusto Santos Silva. E terminamos no dia 8 de julho com uma sessão dedicada ao populismo, extremismo e outros ismos, com o embaixador Francisco Seixas da Costa e o Dr. José Ribeiro Castro. Para terminar, gostaria de agradecer calorosamente ao Centro de Administração e Políticas Públicas, ao CAP, nas pessoas do professor Miguel Lopes e também Lara Tavares, e à Maína, responsável pelo secretariado, pelo entusiasmo com que desde o início acolheram a iniciativa e por todo o apoio prestado à organização dos webinars. Agradeço também ao ISC pela receptividade à iniciativa e pelo apoio logístico. E finalmente agradecer a todos os que se inscreveram e estão aqui presentes, se bem que à distância. Bem-ajam. E sem mais delongas, passaria à professora Maria João Ferreira para dar início ao webinar de hoje, renovando os meus profundos agradecimentos aos oradores. Muito obrigada e desejo uma boa sessão. Maria João? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. O nosso primeiro webinar tem como tema os 70 anos da Declaração Schuman e é uma forma de marcarmos
esta importância desta relevante declaração que pôs em marcha a construção europeia. Temos como oradores os professores doutores Viriato Sormanho Marques e Guilherme de Oliveira Martins, a quem desde já muito agradeço a disponibilidade e a presença neste evento. Vamos ouvir as alocuções dos dois oradores e depois irei abrir um período para as questões da audiência que deverão ser, por favor, colocadas no bate-papo ou no chat. Irei começar por dar a palavra ao professor Dr. Viriato Sormanho Marques, que é possuidor de um currículo extremamente rico. O professor Viriato Sormanho Marques é professor catedrático de Filosofia da Universidade de Lisboa, é membro da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia de Marinha, integra o Conselho Geral da Universidade da Madeira, é ativista ambiental desde 1978, colabora na imprensa escrita e audiovisual, além de uma vastíssima bibliografia sobre temas filosóficos, ambientais e políticos, em particular nos domínios do federalismo norte-americano e da Constituição Europeia. O senhor professor já proferiu mais de 1000 conferências em 23 países. Entre a bibliografia do senhor professor e no campo particular dos estudos europeus, está com as seguintes obras: Europa, o risco do futuro, de 85, Europa, Labirinto ou Casa Comum, publicada em 1993, Cidadania e Constituição Europeia, de 2005, e Portugal na queda da Europa, publicada em 2014, e ainda, em 2019, depois da queda, a União Europeia entre o reerguer e a fragmentação. Senhor professor, tem a palavra, os próximos 25 minutos são seus. Muito obrigado. Permitam-me só usar 30 segundos para felicitar os organizadores desta iniciativa e, em particular, os meus colegas Miguel Pereira Lopes, Maria João Ferreira, Carla Costa e, evidentemente, saudar o meu querido amigo Guilherme de Oliveira Martins, companheiro destas lutas europeias há muitos anos. Por uma questão de concisão das ideias que queria partilhar com todos, eu vou apresentar alguns slides que, de uma forma mais sintética, e vão, no fundo, permitir transmitir aquilo que pretendo. Vou partilhar convosco uma tela. Conseguem todos ver? Tá, ok. No fundo, vou abordar este tema em 3 momentos. Um primeiro momento que chamei abertura, que será uma breve caracterização do que é que está aqui, digamos assim, do momento que estamos a viver. Depois, um segundo momento, que é aquilo que eu designei como o pecado original, ou seja, no fundo, os problemas que a União Europeia tem confirmam bem aquilo que na cultura e na vida é absolutamente confirmado cotidianamente. É que quando nós passamos por cima de um problema, esse problema não nos deixa passar por cima dele. E, portanto, a União Europeia está sempre a voltar ao lugar do delito, digamos assim, que é aquilo que lhe rouba a possibilidade de futuro. E enquanto não resolvermos isso, continuaremos a voltar, como Sísifo, a esse ponto de partida. E, finalmente, o terceiro ponto vai cingir-se sobre um aspecto extremamente importante, que é de que a União Europeia é um clube onde todos são iguais, mas há alguns que são mais iguais do que outros, e, evidentemente, eu penso que a questão fundamental da posição da Alemanha e da forma como os outros países podem ajudar a Alemanha a encontrar um rumo para si e também para a Europa é um aspecto absolutamente fundamental. Estamos aqui, não é? Estamos nesta situação. Nenhum desafio que nós temos pela frente pode ser resolvido por nenhum país europeu de forma isolada. A crise ecológica, a crise económica e social, as relações com o novo diretório internacional, onde a China tem um lugar preponderante, o declínio extremamente perigoso dos Estados Unidos. No fundo, todos estes aspectos são problemas que nos obrigam a tomar decisões, que nos obrigam, no fundo, a mudar de facto de rumo. E, na minha perspectiva, a chave
de tudo isso está efetivamente na passagem do status quo que herdamos da crise de 2008, que depois se transformou na crise da zona euro e que conduziu àquilo a que Ulrich Beck, o falecido sociólogo alemão, chamava a Europa alemã, para uma situação em que efetivamente possamos fazer uma transição para aquilo que a realidade reclama permanentemente, que é a passagem para uma reforma federal da União Europeia que passa por uma reforma federal da zona euro. A viagem da União Europeia, já que estamos a recordar Schuman, é uma viagem atribulada, não é uma viagem linear, é uma viagem não linear. Neste acetato ou neste slide eu mostro-vos, enfim, desde a declaração, desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que resultou da declaração Schuman, até a União, o Tratado da União Europeia, que criou a zona euro. Nós vemos que há aqui avanços e recuos, há até um fracasso, não é? O fracasso da Comunidade Europeia de Defesa, que acarretou também o fracasso da Comunidade Política Europeia. Depois também, uma característica típica da construção europeia é a dificuldade em fazer reformas transformacionais efetivas. Ou seja, a nossa estratégia é dos pequenos passos, não é? Só que há limites para a racionalidade dos pequenos passos. E nós temos aqui os tratados, as reformas dos tratados. Todos nos recordamos de como ninguém gostou do Tratado de Nice, não é? Todos nos recordamos da dificuldade que foi passar do que seria um Tratado Constitucional Europeu. O professor Guilherme de Oliveira Martins esteve lá no processo da Convenção para o Tratado de Lisboa, que é um ersatz, que é uma substituição pobre, não é? E como, no fundo, sempre houve aqui uma tensão entre duas lógicas. Uma lógica, que eu diria, para federal, comunitária, cidadã, e uma lógica intergovernamental que, de certa forma, transformou a União Europeia num sistema internacional. Não numa criação em direção a uma União Federal, mas num novo sistema internacional, num novo equilíbrio europeu, numa nova balança da Europa, que é aí que nós estamos neste momento. E, no entanto, reparem que as crises estavam previstas nos pais da Europa. Não é? Jean Monnet, nas suas memórias, não tinha nenhuma ilusão em relação a nós, europeus. Ele foi uma figura decisiva em duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. E ele sabia que a união dos europeus, o federalismo dos europeus, seria a última coisa que eles fariam, depois de tentar tudo o resto. Por isso é que, nas suas memórias, ele diz esta coisa extraordinária, não é? É que a força federadora da Europa não vai ter o nome do herói. Nós não vamos ter um Washington, um Hamilton, um Jefferson, não é? Nós vamos ter uma resposta à necessidade, à urgência. Bom, a verdade é que nós já tivemos uma urgência na crise de 2008, na crise financeira de 2008, e a resposta foi péssima. Não é? Foi péssima. Ou seja, a resposta que demos à crise financeira de 2008 foi a transformação de uma crise do sistema financeiro internacional e, sobretudo, uma crise provocada pela inépcia profunda da zona euro, que construiu uma união monetária sem ter previsto nada para gerir as crises bancárias, ou seja, foi o trabalho feito por amadores, por ideólogos, não por cientistas, não por economistas de topo, mas por ideólogos, não é? E a resposta que foi encontrada foi a de mudar o nome, não é? Quer dizer, só na Europa é que a crise financeira de 2008 se transformou na crise das dívidas soberanas, que é uma verdadeira ficção, não é? E podem ver o seguinte, é que porque é que a ideia, ou seja, a fake news, não é? Que ainda hoje está em alguns livros, é de que os Estados, alguns Estados, entre os quais Portugal, se endividaram demasiado. Mas o que nós vemos aqui, as estatísticas europeias mostram o seguinte, é que entre 2007 e 2010,
Em 3 anos, todos os Estados europeus se endividaram, incluindo a Alemanha. A Alemanha endividou-se 17,3 pontos percentuais. Uma brutalidade, um aumento brutal. Não é? Evidentemente que a Grécia é, digamos assim, o caso que serve para justificar uma tese absurda. Não é? Simplesmente, a União não é apenas a Grécia. Não é? A União é um clube mais vasto. E podem ver aqui, por exemplo, também que a Eurozona aumentou 19 pontos percentuais nesse triênio e a própria União Europeia, no seu conjunto, 21,1 pontos percentuais. Ora bem, o que aconteceu foi justamente, este é um artigo do início meu do Diário de Notícias de janeiro de 2011, é um artigo em que eu apelo à criação foi o primeiro texto em Portugal em que alguém apelou à criação de obrigações de dívida europeia, não é? Os eurobonds, não é? Mas o que saiu foi o mecanismo europeu de estabilidade, não é? Que é uma coisa que serve para quase nada, não é? Portanto, aliás, reparem, se o mecanismo europeu de estabilidade fosse alguma coisa de jeito, nós não tínhamos necessidade agora de estar a inventar um plano europeu de recuperação, não é? Portanto, ou seja, tivemos um desafio federal em 2008, 2009, 2010 e respondemos de forma errada. Se quisermos uma imagem, nós estamos num mundo que é um mundo copernicano. Não é? Mas a União Europeia sabem que o Thomas S. Kuhn explicou isso muito bem na sua obra sobre as revoluções científicas, que nas primeiras gerações de copernicanos, não é? A maioria ainda eram todos ptolomaicos. E procuravam responder aos problemas, os eclipses, por exemplo, prever os eclipses. E este é o mundo onde nós vivemos. Mas este aqui é o mundo das respostas europeias. Não é? Ou seja, a Europa segue um caminho, a nossa União segue um caminho que é o caminho de complicar, reparem, a quantidade de criaturas institucionais, de tratados intergovernamentais que foram criados depois de 2010. Não é? O Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Tratado Orçamental, algumas partes do puzzle chamado União Bancária. Não é? Agora temos o Plano de Recuperação, enfim, que vai ser uma coisa de uma só vez. Não é? Portanto, no fundo, nós estamos agora a viver com a pandemia, estamos a viver a segunda crise federal de uma década. Ou seja, a primeira crise que poderia permitir, se houvesse uma resposta inteligente, racional, atenta à história, atenta aos princípios de teoria política, teoria económica, poderia fazer-nos crescer como União e como cidadãos da União também, não é? Mas continuamos com este cardápio, não é? De respostas medíocres e sobretudo, regras erradas. Passo ao segundo momento. Qual é o pecado original que bloqueia o futuro da União? Fundamentalmente, o pecado original, como diz o slide, o título é a construção incompleta do euro. Porque, caros amigos, o que está em causa na União Europeia, como está sempre em causa nas questões de grande política, é uma coisa muito simples. É uma questão de quanto dinheiro é que temos para gerir a casa comum. Tão simples quanto isto. As grandes questões políticas são questões de defesa e são questões de orçamento, fiscalidade, não é? E é aí que nós não nos entendemos. Esta questão básica, não é? Estou a falar para pessoas que estudam ciências políticas, portanto não estou a dizer nada de novo, não é? Ora bem, antes do tratado do euro, não é? Do tratado de Maastricht, do tratado da União Europeia, houve um imenso debate sobre o que é que seria o caminho europeu para uma união monetária. Não é? E nesse debate, em que foram utilizadas várias autoridades do pensamento económico, eu penso que podemos encontrar 4 características fundamentais sem as quais uma união monetária não funciona. Não é? Portanto, a primeira é a necessidade da mobilidade do trabalho, não é? Portanto, a liberdade de circulação, a segunda, a liberdade de circulação de capital e flexibilidade do sistema de preços e salários.
nestes dois aspectos, o que nós temos hoje é com defeitos, com insuficiências, mas está mais ou menos adquirido, ou está bastante adquirido, mas não temos as outras duas condições fundamentais. Não temos um sistema de partilha de riscos, sobretudo para compensar as regiões e os países que foram afetados justamente pelos outros critérios anteriores, pela mobilidade do trabalho e pela mobilidade do capital e por todas as outras características que eu referi há pouco. Ou seja, nós precisamos de uma união de transferências orçamentais. Não é dos países mais ricos para os países mais pobres, é das regiões mais ricas para as mais pobres. Não é? Quando nós ouvimos os nossos amigos alemães, agora menos, mas a queixarem-se das transferências, nós não nos podemos esquecer que aqueles tristes 5 Estados que estiveram debaixo do stalinismo, não é? Até 1990, a RDA, foram financiados com o nosso dinheiro europeu. Não é? O estado lamentável dos 5 Länder da RDA, ambiental, social. Não é? Portanto, não é dos países, ou seja, é preciso muita falta de imaginação, não é? Como alguns ministros holandeses, para dizerem que há uns países assim, uns países acolá. Não, não. Há zonas de Portugal que também vão contribuir para outras zonas, nomeadamente, cá está, para as zonas deprimidas da Alemanha. Mas isto é uma questão de leis económicas. Isto não é uma questão de opção. Isto é uma questão de queremos ou não funcionar em conjunto. Queremos ou não evitar uma catástrofe. Não é? E isso é fundamental para o cofinanciamento de subsídios de desemprego ou de despesas de segurança social, etc. etc. Não é? E outra coisa que nós não temos. Nós somos uma união económica e monetária apenas no nome. Não é? Porque coordenação económica não existe, efetivamente. Ou seja, nós não temos a coordenação das políticas económicas. Não é? Não temos um Banco Central. Bom, temos um Banco Central que o Mário Draghi reinventou. Mas as regras que podem fazer com que tudo volte atrás estão lá. As regras não foram alteradas. Não é? Portanto, no fundo, nós não temos os instrumentos de qualquer união monetária que resista ao tempo. E, portanto, se nós falharmos este segundo desafio federal, provavelmente já não teremos um terceiro. Não estou a fazer futurologia, estou apenas a dizer que é o que me parece lógico. Não é? Deixem-me só dizer uma coisa. Eu fui buscar aqui, nomeadamente, um texto que é tão citado nos anos 60 e 70, mas que efetivamente penso que ninguém o leu, apesar de ser um texto muito pequenino, que é o texto em que o Robert Mundell explica como é que se constroem uniões monetárias ótimas. E ele diz, nesse texto, uma coisa muito importante, é que se os países e as regiões que vão entrar numa união económica, união monetária, não quiserem dar um passo político, ou seja, construir uma união política constitucional, o melhor é não se meterem nisso. O melhor é não se meterem numa união monetária ótima. Porque isso vai dar problemas. Vai dar problemas. Não é? Bom, mas reparem, não é preciso ir buscar um canadiano, não é? O Roberto Mundell é canadiano. Nós tínhamos na Europa gente que sabia disto no passado, não é? E de facto, em 1977, depois de 3 anos de trabalho, foi publicado o relatório McDougall, que reuniu uma dezena de peritos em finanças públicas, e era justamente o papel das finanças públicas na integração europeia. E eles chegaram à conclusão, são 2 volumes, estão na net, toda a gente pode ler na net, não é? O que é que eles disseram? Nós temos 3 cenários, na altura era só 9, a União Europeia eram só 9 países. Nós temos 3 cenários à nossa frente. Temos um cenário de continuar tudo na mesma, ou seja, não vale a pena pensarmos em federalismo. Ficamos à beira do federalismo, mas não entramos nele. E diziam o seguinte, mesmo para isso, vamos precisar de ter um orçamento da União entre 2 a 2,5% do produto interno bruto da União Europeia, ou da Comunidade Europeia, na altura. Bom, podemos avançar então um bocadinho para o federalismo, mas devagarinho, com passos
os tais passos prudentes, não é? Que os fundadores aconselhavam. E então tínhamos um orçamento de 5 a 7%. 5 a 7%. E depois, se quisermos ir para o federalismo, então temos que ter um orçamento da União 20 a 25%. Reparem, 2020. Em 2020, antes da pandemia, agora as coisas vão mudar um bocadinho, mas nada de especial, nós tínhamos a despesa pública, os orçamentos na União, na zona euro, correspondiam mais ou menos a isto, e na União Europeia também, na União Europeia, correspondiam a 1%, ou seja, o orçamento da União Europeia é de 1% do produto interno bruto. À volta, um pouco, umas vírgulazinhas mais, 1%. Em contrapartida, o orçamento dos Estados Nacionais corresponde a 46% do PIB. Quer dizer, cada vez que a Presidente da Comissão Europeia se senta nas reuniões com o Conselho Europeu, ela representa 1 contra 46 em termos orçamentais. Ou seja, no fundo, nós temos uma moeda comum, temos uma união monetária e, no fundo, somos um sistema internacional. Isto é o orçamento de um sistema internacional, de uma balança da Europa. No debate para o euro, o debate para a entrada no euro foi feito com seriedade e com propaganda. Na maior parte dos países, exceto a Alemanha, foi fundamentalmente propaganda. Na Alemanha também houve muita propaganda, mas houve algumas pessoas, alguns economistas, que se deram ao trabalho de analisar as coisas e fizeram manifestos. E há um manifesto que me parece particularmente relevante, que é o manifesto que foi apresentado em 1992, logo após a assinatura, mas ainda antes da entrada do Tratado de Maastricht. É o ponto 8 desse manifesto, publicado no Frankfurter Allgemeine Zeitung, em que eles dizem o seguinte: se nós entrarmos, aliás, o manifesto chama-se Um Perigo para a Europa, portanto, a moeda comum, um perigo para a Europa, não é? E eles dizem: os Estados-membros europeus mais débeis enfrentarão uma pressão competitiva crescente sob o regime de uma moeda comum. E como resultado disso, eles sofrerão um desemprego crescente, em virtude de uma menor produtividade e competitividade. Isto tornará necessários maiores transferências de compensação financeira, não é? Como até agora não existe qualquer acordo, cá está a união de transferência, não é? Seria necessária uma união de transferência para que funcionasse a união monetária. Como até agora não existe qualquer acordo relativo à estrutura de uma união política, isso significa que estamos desprovidos de um sistema com suficiente legitimidade democrática para regular esse processo. É exatamente isso que nós não temos. É exatamente isso que nós não temos. Portanto, quando nós vemos, na Alemanha, pessoas a dizer não queremos uma união de transferência, seria bom recordar a essas pessoas que o consenso económico antes de Maastricht, na Alemanha, era de que ela seria necessária. Não é? Agora, a Alemanha tem a responsabilidade que tem, mas nós em Portugal também tivemos muita responsabilidade, não é? Portanto, e em França, e em Espanha. A França, então, teve imensa responsabilidade, porque o euro foi muito empurrada, foi uma necessidade muito empurrada pela França. Portanto, não há inocentes neste processo. E a minha intenção, em tudo aquilo que eu faço e digo, a minha intenção não é culpar ninguém. A minha intenção é que a Europa não naufrague, não é? Porque aí vamos todos abaixo. Alemães, holandeses, portugueses, etc. Bom, vamos entrar na parte final. Eu perguntava a Maria João quanto tempo é que ainda tem? Tem 5 minutos, meu professor. 5 minutos. 5 minutos. Ok, pronto, vai dar. Então, a Alemanha é um país indispensável. Sem a Alemanha não há Europa. Por uma razão simples. É sempre a mesma razão. É uma razão objetiva. Tem a ver com a política física. Ou seja, a Alemanha tem uma massa demasiadamente grande para ficar fora da Europa ou para que exista uma Europa sem ela. Portanto, nós temos que lutar, digamos assim, pela Alemanha e com a Alemanha. Não contra a Alemanha, mas muitas vezes nós temos que lutar a favor daqueles que nós lutamos contra, não é? Eu sempre disse e sempre escrevi que
é do interesse nacional da Alemanha uma União Europeia equilibrada e não assimétrica como hoje, não é? Portanto, e continuo a defender essa tese. Bom, há sinais contraditórios. Esta é a minha tese principal, ou seja, neste momento nós temos sinais contraditórios. Não é? Ainda durante o período de confinamento, em muitos países, houve um sinal esperado, mas horrível, não é? Que foi o acórdão do Tribunal Constitucional Alemão de Karlsruhe, situado em Karlsruhe, que ataca de uma forma brutal, na linha, aliás, de outros momentos, digamos assim, da história do Tribunal, o BCE. E, sobretudo, ataca brutalmente o programa do BCE, que eu depois, num slide a seguir, explicarei, que é o chamado Public Sector Purchase Program, iniciado em 2015. O Tribunal fez um ultimátum ao BCE, dizendo que até 5 de agosto o BCE tem de se explicar. Bom, não é preciso ser um grande jurista para perceber que este acórdão é um absurdo, não é? Este acordo viola alguns princípios fundamentais da esfera de competências, ataca o Tribunal Europeu de Justiça, o Tribunal do Luxemburgo, enfim, faz coisas tecnicamente tão horríveis que a crítica mais inteligente que eu já li partiu, sabem de quem? Do Peter Meyerbeck, que é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça alemão. Ou seja, eu fiquei contente por saber que 3 dias depois deste acórdão é o presidente de um grande, enfim, do maior tribunal alemão, que veio dizer: meus amigos, tenham juízo com o que estão a dizer. Não tem ponta por onde se lhe pegue do ponto de vista jurídico. Portanto, temos aqui um sinal que funciona como uma ameaça, mas ao mesmo tempo vemos que na Alemanha as pessoas estão a pensar, não é? E as instituições estão a pensar. Ora, mas vale a pena perceber o que é a Europa alemã, não é? Eu disse-vos que na crise de 2010, na crise das dívidas soberanas, houve uma Europa alemã. E eu apresento-vos aqui um rápido retrato da Europa alemã. Porque é que há tanta gente na Alemanha que está interessada em manter o status quo? A Europa alemã caracteriza-se por uma baixa do valor cambial do euro, não é? Portanto, isso é evidentemente, em relação ao dólar, que ajudou a aumentar as exportações germânicas para fora da zona euro. Mas isto não tem mal nenhum, isto é perfeitamente natural, isto acontece com outros países, mas sobretudo com a Alemanha. Agora, mais complicado é o seguinte, é que a resposta que foi dada errada à crise do euro, o tratado orçamental, o reforço de uma disciplina austeritária, veio criar um efeito de sala de pânico. Isto é, a fuga de poupanças dos países em dificuldades para o sistema financeiro alemão contribuiu para recapitalizar os bancos germânicos, mesmo sem recurso aos mercados. Isto aconteceu a uma escala enorme há uma década atrás. E continua também a acontecer. O mesmo efeito de medo fez cair os juros pagos pelas obrigações da dívida pública alemã para valores negativos. Não é? O contrário aconteceu com países como Portugal, como a Itália, como a Grécia, como a Espanha. Não é? Quarto, embora o cidadão alemão pense que só a Alemanha contribui para o fundo de resgate, não é? O ME, a verdade é que o contributo alemão é apenas, agora as coisas mudaram, mas é apenas 27% que permitem um considerável retorno anual para os cofres alemães. Vamos ver o que é. Isto era a situação antes da pandemia. Não é? E por último, dado que existe uma duradoura fragmentação financeira no acesso ao crédito dentro da zona euro, isso significa também que tanto para consumidores privados como para as empresas alemãs existe uma considerável vantagem competitiva. Portanto, a Europa alemã não é um conceito ideológico. A Europa alemã projeta-se nestas vantagens competitivas. Agora, aquilo que nós temos que dizer aos nossos amigos alemães é o seguinte, é que as vossas vantagens competitivas vão ser todas perdidas porque no ponto em que nos encontramos, a Europa, não a Europa alemã, mas a Europa, a União Europeia, corre o risco de se esfacelar. Não é? E fora da Europa,
não há sítio onde vocês possam prosperar e até serem bem recebidos. Onde é que nós estamos agora? Não é? Portanto, ou seja, peço desculpa. Porque é que neste período de há uns anos atrás, da crise do euro, as coisas não correram pior? Não correram pior justamente por causa das iniciativas que o Mário Draghi, o BCE do Mário Draghi, tomou e que agora estão a ser atacadas pelo Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Portanto, aquele acórdão de 5 de maio deste ano visa pôr termo a estes programas que estão assinalados a vermelho neste meu slide. Portanto, é isto que está em causa. É isto que está em causa. Ora bem, se nós paralisássemos este programa, nós destruíamos a União Europeia, a zona euro e a União Europeia. Estamos a falar de mais de 2 trilhões de euros em ativos. Não é? Trilhões, a sério. 10 elevado à 12ª potência. Atenção. Não é? Bom, estou já a terminar, Maria João, estou já a terminar. Só falta este e mais um slide. Há sinais contraditórios. Eu lamento muito é que em Portugal o discurso político andamos a discutir onde é que vamos gastar 15 mil milhões de euros que ainda não recebemos. Não é? Portanto, o nível de mediocridade das nossas lideranças chegou a este ponto. Não recebemos 15 mil milhões de euros e já estamos a pensar como é que vamos gastá-los. Não é isso que é importante, meu Deus. O que é importante é acompanhar, pressionar, aconselhar a Alemanha a seguir o caminho que é correto. Porque é daí que depende o euro, não é do governo português. O governo português só é útil se for capaz de ajudar a alterar pela positiva a política alemã. O resto são detalhes, sem importância. Ora bem, nós neste momento temos o instrumento de recuperação da União, não é? Que foi apresentado pela Comissão Europeia, como sabem, em 8 de junho, depois da reunião franco-alemã de 28/5. Atenção, os nossos comentadores de assuntos europeus entraram em êxtase. Ai, que coisa fantástica! Uma união de transferência. Calma, mais cuidadinho, não é? É uma medida excepcional, apenas para a pandemia. Vejam, vão ler as coisas, vão ler os regulamentos, os documentos oficiais, não é? Não altera a substância dos recursos próprios da União Europeia, não constitui um tesouro europeu, não avança no federalismo fiscal, nem sequer os paraísos fiscais são atacados. Não há novos impostos, meus amigos. Está tudo igual. E não conhecemos ainda as condicionalidades nem a repartição de subsídios e empréstimos. Uma parte será em subsídios, outra parte será em empréstimos. E os Estados vão pagar. O orçamento da União vai pagar mais tarde, mas vai pagar. Porquê é que a Alemanha é fundamental? Porque estamos num momento em que a Alemanha sente o perigo. Não é? E a Angela Merkel, que é uma chanceler que eu tenho criticado muito, e penso, tem uma vantagem em relação aos políticos com testosterona a mais, que campeiam na União, que é, tem uma sensibilidade para o perigo que mais ninguém na Europa tem. Não é? Vejam que o que os alemães fizeram não é uma política keynesiana, é regressar à política do Friedrich List, o economista alemão do século XIX. A Gulbenkian, aliás, tem a sua obra principal traduzida, né, na coleção de estudos universitários. Neste momento, a Alemanha pôs ao serviço da sua economia 1,3 bilhões, eu há pouco disse trilhões, mas é bilhões. Bilhão é o trilhão americano. Aqui é que está correto. 1,3 bilhões de um PIB de 3,45. Portanto, estamos a falar de mais de um terço, não é? Está ao serviço em ajudas de Estado, com certeza, mas também em apoios de emergência, em garantias de empréstimos aos bancos que vão apoiar as empresas, não é? Metade das ajudas de Estado na União Europeia são alemãs. O Bundesbank já disse que a dívida pública alemã vai chegar ao fim deste ano, ultrapassando, é um salto gigantesco. Reparem,
A dívida em 2012 tinha estado num pico de 82,4 em relação ao PIB, a dívida alemã, baixou o ano passado para 59,8 e vai dar um salto de mais de 15 pontos percentuais. É brutal, brutal, não é? E a questão central aqui é o seguinte, é que a Alemanha não sabe o que é que vai acontecer com os Estados Unidos, nem o que vai acontecer com a China, mas sabe que pode contar com a União Europeia. E a União Europeia absorve 59% das exportações da Alemanha e é dela que se originam 66% das importações. É isto que é o essencial. Nós não vamos ler poesia lírica à chanceler Merkel. Nós vamos falar destas realidades. Não é? E já agora podíamos também fazer uma coisa, é recordar aos alemães a sua história recente. E eu termino esta minha intervenção com uma citação feita no Bundestag em 6 de novembro de 1991, não foi há muito tempo, foram 3 meses antes da assinatura do Tratado de Maastricht, e vejam quem é a pessoa desconhecida que fez esta declaração. O chanceler Helmut Kohl. Perante os deputados do Bundestag, o que é que ele disse? Ele disse isto, tem o texto original alemão e tem a minha tradução. Ele diz: a história recente, e não apenas a da Alemanha, ensina-nos que é absurda a noção de que se pode manter no longo prazo uma união económica e monetária sem uma união política. Portanto, quando nós vemos aqueles líderes da Alemanha de 2020, que um bocadinho na sombra da chanceler dizem aquelas coisas absurdas, não é? De renacionalização, manter-se os tratados, nada de união de transferência, não é? Convinha que ao menos lessem a história recente do seu país e os sinais da história recente. Portanto, eu termino dizendo o seguinte: para que a Europa seja salva, não é preciso inventar a pólvora, já tudo foi inventado. Nós temos a experiência extraordinária de muitas federações, da Federação Helvética, da Federação Norte-Americana, não é? Da experiência do Hamilton na criação de um verdadeiro tesouro federal, mas também temos a experiência de líderes europeus que há 30 anos apenas, ou menos de 30 anos, defendiam que o único caminho da Europa para sobreviver é o da unidade na diversidade, isto é, o caminho do federalismo. Muito obrigado e peço desculpa pelos minutos a mais que terei falado. Não sei quantos é que foram, mas foram alguns. Vou interromper o compartilhamento. Pronto, voltamos. Muito obrigado, professor, pela sua excelente discussão e reflexão. O nosso segundo orador é o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, cujo currículo é igualmente vasto. O professor Guilherme de Oliveira Martins é, desde 2015, administrador executivo da Fundação Carlos Gulbenkian, preside igualmente ao Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura, foi, aliás, entre 2002 e 2016, presidente do Centro Nacional de Cultura. É atualmente professor catedrático convidado da Universidade de Lusíada de Lisboa e também no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Entre outros cargos, o professor Dr. Guilherme Oliveira Martins exerceu as funções de presidente do Tribunal de Contas e da SEDES, foi ainda ministro da Presidência, ministro das Finanças e ministro da Educação, secretário de Estado da Instituição Educativa, foi deputado à Assembleia da República em várias legislaturas, bem como vice-presidente da Comissão Nacional da Unesco. Senhor professor, dou-lhe a palavra, os próximos 25 minutos também são seus. Muito obrigado, senhora professora. Não precisarei de 25 minutos porque irei usar apenas 20 minutos que julgo serem suficientes para tratar daquilo que gostaria de tratar neste momento. Saudação a todos, saudação ao meu querido e velho amigo, professor Viriato Soares Marques, que pôs aqui todo o seu entusiasmo. Eu procurarei aqui ser um bocadinho pedagógico e partindo de um tema que ele bem conhece, que é, naturalmente, o tema do federalismo norte-americano e, designadamente, uma personalidade que ele muito bem citou,
que é Alexander Hamilton. E Alexander Hamilton teve um papel crucial no debate que conduziu à aprovação da Constituição norte-americana. Tão fundamental que, por um lado, dividiu clara e inequivocamente aquilo que era a dívida comum, a dívida de guerra. No fundo, é preciso ver que a independência dos Estados Unidos se sucede a uma guerra contra o colonizador. Essa dívida é mutualizada, como é evidente, mas simultaneamente define a regra de ouro das finanças públicas. E a regra de ouro das finanças públicas diz-nos que só poderemos endividar-nos para realizar despesas de investimento que sejam reprodutivas. É a base da própria sustentabilidade e a base da justiça tributária, da justiça distributiva, uma vez que se torna indispensável para que haja justiça distributiva, que essa justiça seja não apenas uma justiça horizontal, relativamente aos nossos contemporâneos, e o professor Viriato Sorobano Marques, e não posso concordar mais com ele, falou da necessidade da harmonização fiscal, da necessidade de darmos uma resposta tributária que garanta a partilha, a verdadeira partilha de soberanias, e ainda, e a questão da dívida pesa aqui significativamente, ainda a justiça distributiva vertical, ou seja, a equidade intergeracional. É indispensável que a criança que nasce não seja obrigada a pagar a despesa não reprodutiva gerada na geração anterior. Alexander Hamilton, ao formular este conjunto de orientações, numa altura, apesar de tudo, em que a soberania originária residia nos Estados, uma vez que não havia soberania fiscal da União, a soberania fiscal da União só acontece no princípio do século XX, quando se adota o imposto de rendimento de âmbito nacional nos Estados Unidos. Por que é que eu recordo isto? Recordo isto por duas circunstâncias. Uma é o facto de um dos pais fundadores da União Europeia, da atual União Europeia, das comunidades europeias, ter sido Jean Monnet, que conhecia profundamente o modelo norte-americano por ter sido, durante a guerra, conselheiro muito próximo do presidente Franklin Delano Roosevelt. Ora, e por outro lado, a circunstância de, no célebre discurso de Zurique de Winston Churchill, ele ter falado na necessidade de uma espécie de Estados Unidos da Europa. É um bocadinho estranho que tenha sido Churchill a dizê-lo, sobretudo quando Churchill e o Reino Unido não foi fundador da comunidade europeia, das comunidades europeias. Mas há consciência que está nítida neste discurso de Zurique de que sem uma união política, naturalmente, não é possível responder aos desafios fundamentais ligados à coesão social e, simultaneamente, à paz e à segurança na Europa. Jacques Delors, aliás, já no final da sua participação política ativa, disse que a Europa deveria ser mais e menos do que é. Deveria talvez ter menos ambição no pormenor regulatório e tinha que ter mais ambição no que se refere a três objetivos. Primeiro, segurança
e paz. Segundo, desenvolvimento sustentável. Terceiro, preservação da diversidade cultural. Isto significa que não pode haver União Europeia sem o respeito da diversidade e sem vontade política. E vamos então, 70 anos atrás, à célebre Declaração Schuman. A Declaração Schuman é uma declaração fundamental. Ela é, sabemos historicamente, articulada com o Sr. Jean Monnet e pretende garantir a produção comum de matérias-primas fundamentais, não apenas para a vida económica, mas também para a paz. Na circunstância, o carvão e o aço. Mas não só o carvão e o aço, também a energia atómica. Já o professor Viriato Sorbonne Marques nos recordou aqui o fracasso da União Política, o fracasso da Comunidade Europeia da Defesa. Recordo apenas que a tentativa de criação da Comunidade Europeia da Defesa se deveu à necessidade da defesa do território alemão com alemães, uma vez que uma das consequências da guerra foi a impossibilidade, que ainda hoje se mantém, de a Alemanha ter um exército nacional, e é a única maneira, designadamente estávamos no auge da Guerra Fria, num dos momentos fundamentais da Guerra Fria. Estávamos pouco tempo depois da morte de Stalin e simultaneamente perante um desafio que era saber como é que iria evoluir a relação leste-oeste na Europa. Paz, segurança, aquilo que hoje designaríamos como desenvolvimento sustentável e preservação da diversidade cultural. E aqui inicia-se um caminho que vai traduzir-se no Tratado de Roma, que consagra um caminho que começa na União Aduaneira, é, digamos, um Zollverein mais ambicioso. Zollverein foi a política inicial para a unificação alemã posta em prática por Bismarck, como sabemos. Aqui é uma união aduaneira a 6, e esta união aduaneira deve evoluir não apenas para o desarmamento aduaneiro, mas também para a criação do mercado interno, e é o desenvolvimento do mercado interno que obriga a considerar as questões ligadas à coesão económica e social. Esta é que é a questão fundamental, a questão histórica. Quando se fala no mercado comum, é preciso ver que este mercado comum não é apenas uma união aduaneira, é mais do que isso, pressupõe a existência de medidas comuns e, simultaneamente, o caminho para a liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de serviços, e, naturalmente, que a necessidade desta liberdade de circulação pressupõe, obviamente, a existência de uma vontade política. A quando da queda do Muro de Berlim, lembramos-nos que vários teóricos, designadamente Fukuyama, falava da hipótese, do fim da história, à semelhança do que Hegel tinha dito no início do século XIX. Pois bem, a verdade é que a queda do Muro de Berlim suscitou na Europa grandes expectativas, mas uma evolução perigosa no que se refere ao alargamento. Eu recordo que em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim, o grande debate que ocorria, a reflexão que tínhamos na Europa, era
entre alargamento e aprofundamento. E compreendia-se que esse dilema era um dilema sério, uma vez que era indispensável assegurar que houvesse um caminho seguro, gradual, tal como tinha sido preconizado na Declaração Schuman, de 1950, na política defendida por Jean Monnet, e todos nos recordamos que nas vésperas do Tratado de Roma, Jean Monnet tinha afirmado que, face ao fracasso da União Política, face ao fracasso da Comunidade Europeia de Defesa, era indispensável pôr em prática a política da porta de trás. A política da porta de trás. A política da porta de trás significa, afinal, não face à dificuldade de avançar rapidamente na União Política, no entanto, criar condições para a União de facto, a partir da economia, a partir do mercado, mas sem esquecer a componente política. Ora, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, há um entusiasmo, há preocupação que é muito curioso. Os britânicos foram grandes defensores do alargamento rápido. Ora, este alargamento rápido significou, antes de mais, uma diluição política. E daí, a meu ver, a necessidade, que teria sido mais prudente, de uma lógica de círculos concêntricos que permitisse não o diretório, não a política do diretório, mas sim a criação de uma vontade política partilhada, autêntica, que permitisse, afinal, cumprir o princípio da subsidiariedade. Falar de princípio da subsidiariedade é falar de algo que é muito importante na Constituição da antiga República Federal Alemã e depois na Lei Fundamental que continuou depois de 1989, 90, através do empenhamento de Helmut Kohl, que já aqui foi referido. Mas há uma questão que é crucial e nos 7 minutos que tenho, eu dividiria esta questão crucial em 3 pontos. Primeiro, a questão da legitimidade europeia, a legitimidade que permita garantir a democracia supranacional. O segundo ponto é o da realização efetiva da coesão económica e social. E o terceiro ponto é, naturalmente, a resposta clara no sentido de evitar a perspectiva do diretório e, em lugar da lógica do diretório, uma verdadeira partilha de soberanias. Primeiro ponto, legitimidade. Que legitimidade? A legitimidade europeia é uma legitimidade dupla. E é uma legitimidade que tem que ser legitimidade dos cidadãos e legitimidade dos Estados. Esta é que é a questão. Eu compreendo neste longuíssimo debate dir-se-á, bom, mas o Estado-nação, de algum modo, está a ser superado. Olhamos em volta e verificamos que o Estado-nação não é o mesmo que Hegel referiu na sua obra, em que, afinal, o Estado-nação era o alfa e o ômega da realidade política. Hoje já não é o alfa e o ômega da realidade política, mas é uma instituição, conjunto de instituições mediadoras entre a lógica infraestadual e a lógica supranacional. E essa é que é naturalmente a questão, e não posso estar mais de acordo
com as dúvidas que aqui foram colocadas pelo professor Viriato Sormelho Marques relativamente a uma lógica meramente intergovernamental que a Europa não pode assumir sob pena de se fragilizar num objetivo que é um objetivo de sobrevivência. Que legitimidade? Uma legitimidade dupla, uma legitimidade institucional em que os cidadãos e os Estados estejam devidamente representados, e daí a minha defesa, há muitos anos, de um Senado, de um verdadeiro Senado Europeu, considerando que o Conselho Europeu, tal como existe hoje nos tratados, não preenche esta função. O professor Viriato Sormelho Marques recordou o exemplo da Confederação Helvética, da Suíça, e é um exemplo, claro, onde a dupla legitimidade está perfeitamente garantida. Eu costumo referir, num parênteses, que no país dos referendos, o referendo constitucional da Suíça é a coisa mais difícil de fazer, porque envolve uma chave múltipla. É necessário garantir a maioria dos conselhos, no Conselho dos representantes e, simultaneamente, dos cantões, é necessário a maioria da população, é necessário a maioria específica, a maioria dos cantões também. Isto significa, afinal, que a dupla legitimidade leva a respeitar, a termos de respeitar politicamente os cidadãos e os Estados tais como existem. Primeira ideia. Segunda ideia, coesão económica e social. Aquilo que o professor Viriato Sormelho Marques aqui referiu relativamente à transferência. É indispensável garantir que a coesão económica e social se faça com um orçamento comunitário que não seja ridículo quanto hoje é. De facto, o 1% que hoje temos é uma situação absolutamente trágica, eu devo dizer que é uma situação trágica, porque compromete a evolução política de uma solidariedade europeia. E o terceiro ponto é este, é que sem vontade política não temos uma verdadeira partilha de soberanias. E não tendo uma verdadeira partilha de soberanias, existe sempre o risco dos diretórios. Risco dos diretórios que, no entanto, face à evolução da história, face à evolução da realidade, leva a que um país como a Alemanha, uma chanceler como a senhora Merkel, hoje começa a compreender bem que, de facto, é indispensável haver uma verdadeira partilha de vontades, uma verdadeira partilha de responsabilidades, e essa partilha de responsabilidades obriga, afinal, a que não tenhamos uma falsa união económica e monetária. Falsa união económica e monetária. Porque avançou-se primeiro relativamente aos aspectos monetários e esqueceu-se os aspectos da união económica. A união económica precisa, repito, de coesão, precisa de partilha de responsabilidades, precisa de vontade e vontade comum. Menos ambição, como dizia Jacques Delors, e a menos ambição significa exatamente nós vermos aquilo que realmente são os interesses comuns vitais. Falou-se muito do compromisso de Luxemburgo. O compromisso de Luxemburgo significava invocar o interesse vital nacional. E eu digo o seguinte, para terminar: é indispensável pôr na prioridade fundamental a noção não do interesse vital nacional, mas do interesse vital comum, o interesse vital europeu. Realmente, nós, para garantir a paz, para garantir o próprio equilíbrio em termos internacionais e mundiais, é indispensável assegurar, garantir que essa paz, essa segurança sejam baseados numa partilha real de vontades, na coesão económica e social e mais meios para podermos defender
os interesses vitais comuns. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua excelente alocução. E agora abrir um espaço para perguntas. Peço à audiência que coloque as questões no chat ou no bate-papo, para que nós possamos transmitir essas perguntas aos senhores oradores. Eu tenho uma pergunta, já que ninguém abre o período de debate, e tem a ver com a questão da democracia na Europa. Tem-se falado pouco, até por causa da saída do Reino Unido, da questão da Hungria, mas a questão da Hungria e das outras pequenas Hungrias, como a Polónia ou a República Checa, que estão também a desafiar, no fundo, os critérios de Copenhaga e o artigo 6º do Tratado da União Europeia. O que é que os senhores os professores pensam que vai ser o futuro da relação, por exemplo, entre a Hungria e a União Europeia? Como é que a União vai conseguir ultrapassar esta questão difícil do regime de Viktor Orbán? Guilherme. Não sei se o professor... Não, o professor Guilherme falou muito menos do que eu. Faz favor. Não, muito rapidamente, dar nota de que a questão húngara e a questão polaca são questões que nos preocupam bastante, e sobretudo porque há aqui uma questão crucial, que é a questão da cidadania europeia e a questão da crise da cidadania europeia. De facto, nós precisamos de dar razões aos cidadãos europeus, onde quer que eles se encontrem, incluindo na Polónia e na Hungria, porque é preciso ver que o alargamento um pouco atrabiliário que ocorreu a partir da queda do Muro de Berlim a leste, levou a que houvesse uma profunda decepção por parte desses cidadãos relativamente às vantagens da participação neste projeto europeu. E é indispensável nós compreendermos isto. Não é só um problema da Hungria, não é só um problema da Polónia, é um problema dos cidadãos. Nós encontramos outros fenómenos que existem um pouco por toda a parte, fenómenos de descontentamento, de déficit de participação, de déficit de representação. Isso é absolutamente indispensável. Portanto, quando eu falo na necessidade de ligar as duas legitimidades, eu digo, é preciso que os cidadãos europeus percebam que a sua intervenção, o seu papel é relevante, tem de ser relevante. E eu penso que não devemos apenas ser reativos, devemos compreender a razão de ser do mal-estar europeu. E, portanto, o que temos... tenho bons amigos que conheci na Polónia, por exemplo, o meu amigo Adam Michnik, que eu participei quando ele estava preso numa campanha europeia para a sua libertação, ainda no início dos anos 80, final dos anos 70, e ele próprio me diz que é indispensável dar respostas para que aqueles cidadãos que hoje seguem as orientações populistas, que hoje seguem orientações que põem em causa até a própria lógica europeia democrática, nós temos que dar razões para que haja mais cidadãos a acreditar na necessidade da democracia e na necessidade de um projeto europeu que valha a pena. Obrigado, Sr. Professor. Sim, muito rapidamente, apenas chamar a atenção para que o caso que referiu, e não é apenas da Polónia e da Hungria, há outras situações que estão a acontecer também
na Europa, na parte leste da nossa União, demonstram, de facto, a assimetria no processo de construção entre os aspectos que estão relacionados com direitos fundamentais, neste caso são mesmo direitos fundamentais, direitos relacionados com a liberdade de expressão, com a separação de poderes, não é? Nomeadamente a interferência dos tribunais, que esses governos estão a fazer, e também os direitos sociais, os direitos económicos. Portanto, a fragilidade desses direitos, comparativamente com aqueles aspectos que suscitam uma intervenção imediata da União. Ou seja, se o governo de Budapeste ou de Varsóvia tivessem feito alguma infração às leis e regras da concorrência, nós teríamos imediatamente uma intervenção rápida. Haveria imediatamente uma força de intervenção rápida, não é? Com sanções e com penalizações. Como se trata de diminuir a liberdade dos cidadãos, de pôr em causa a separação de poderes. Acontece sempre da mesma maneira. Os primeiros a abater são os juízes e a independência dos tribunais. Não é? Isso já está feito. Já estão conquistados, não é, por esses governos. As instituições e os países do diretório, porque infelizmente neste momento nós temos um diretório, não é? Portanto não é irreversível, mas temos, não é? Olham para o lado, não é? Eu chamo a atenção para esta coisa que para mim é uma coisa que me envergonha como europeu, que um dos partidos da coligação alemã, não é? Portanto, que é a CSU, que governa a Baviera, portanto, a CDU, CSU são os partidos irmãos da democracia cristã, no final de 2015 convidaram Orban, são primos, não é? O Viktor Orbán como key speaker da conferência do partido. Isto é uma vergonha. Quer dizer, é uma coisa que nos envergonha a todos nós, não é? Portanto, como é que é possível que um país com a responsabilidade da Alemanha tenha no governo um partido que considera que o senhor Viktor Orbán é uma pessoa que sabe dizer qualquer coisa, quer dizer, não é? Que tem alguma coisa para dizer ao mundo. Não é? É aqui que estamos, não é? É aqui que estamos, não é? Neste momento, não vamos ter ilusões. Neste momento, fundamentalmente, aquilo que mantém a União Europeia a funcionar é, fundamentalmente, a lógica da economia, do mercado, do capital. E a outra componente fundamental, sem a qual ela não vai sobreviver, que é a adesão dos cidadãos, também se mantém fundamentalmente por uma lógica de medo. A verdade é esta, é que ninguém quer sair da zona euro, não é? Todos se recordam aqui, já todos têm idade para isso, quando foi daquela aventura do Syriza em 2015, quando o ministro Varoufakis, não é, tentou fazer uma chantagem dizendo que, de alguma forma, a Grécia poderia eventualmente sair da zona euro, não é? Bom, isso era uma chantagem completamente ridícula, não é? Desesperada, não é? Desesperada. Mas pronto, foi quando se está numa situação de desespero, tentam-se técnicas desesperadas. Mas a opinião pública grega, que tinha perdido 25% do seu rendimento, era a primeira que não queria que isso acontecesse. Neste momento, a nossa zona euro está mantida não pela esperança comum. A política serve para criar projetos comuns, esperanças razoáveis, esperanças mobilizadoras. Neste momento, nós estamos todos um bocadinho junto na zona euro, porque todos nós sabemos que sair daqui é entrar num desconhecido que será muito tortuoso. E, portanto, apesar da zona euro, neste momento, ser uma estrutura hierarquizada, onde há uns que são mais, outros que são menos, mas de forma explícita, onde há uma ranking order, não é? Apesar disso, o cidadão comum percebe que isto é mau, mas sair sozinho, não é, com o seu país para fora disto, será pior. Portanto, eu também me parece que a história mostra, julgo eu, que todas as ordens que são baseadas no medo e não na esperança são muito frágeis. Não é? Até as outras da esperança também acabarão um dia. Mas a esperança tem pelo menos 3 ou 4 vezes mais tempo de vida do que o medo, não é? E portanto, nós temos que encontrar uma esperança razoável, não é? E passa também por isso. Passa também por defender a democracia com unhas e dentes, não é? Defender pelo menos com tantas unhas e com tantos dentes como defenderíamos a concorrência,
no mercado interno. Tenho aqui uma outra pergunta de um aluno que pergunta se o federalismo é um discurso, é algo que é inevitável para a União Europeia, ou se é algo que se quer fazer construir como algo inevitável, e se as pessoas realmente, na União Europeia, os cidadãos realmente querem um federalismo europeu. É preciso saber o que é o federalismo. Exatamente. E, portanto, é preciso saber o que é o federalismo. Eu vou já passar a palavra, mas é só para dizer, porque muitas vezes o debate está enviesado, porque eu, que sou federalista, como é evidente, tenho que explicar sempre o que é que quer dizer com isto. Eu não quero um super-Estado europeu, não é? Um super-Estado europeu não é o federalismo, é o antifederalismo. Federalismo é subsidiariedade, federalismo é a representação dos cidadãos, é a democracia, é os direitos fundamentais. E por isso o próprio Churchill, que era um conservador, como bem sabemos, dizia assim: a sort of United States of Europe. A sort of... E esta ideia era a ideia exatamente de que a construção de um federalismo faz-se de baixo para cima. O diretório é o contrário do federalismo, não é? É óbvio. Portanto, em primeiro lugar, temos que perceber que a democracia supranacional é uma democracia que tem que se fazer através, justamente, de uma legitimação a partir dos cidadãos e a partir do respeito intransigente dos direitos e liberdades fundamentais. Isto é fundamental. Há pouco, numa afirmação que eu contesto parcialmente, o professor Marques dizia assim: temos economia a mais. Eu acho que temos economia a menos, temos finanças a mais. É preciso ver a etimologia das palavras, não é? E o professor Marques sabe muito mais isto do que eu. Mas a etimologia... Dou a mão à palmatória. Se disse uma coisa dessas, está mal dito. Oikos nomos, quer dizer a regra da casa, a regra. Finanças, finis, quer dizer um prazo, quer dizer a usura, quer dizer, portanto, a lógica financista vai buscar esta palavra, finis é prazo, é obrigar as pessoas a pagarem num determinado momento, como é evidente, as obrigações têm que ser cumpridas, mas a economia não, a economia põe a tónica na satisfação das necessidades. E a satisfação das necessidades tem que ser uma satisfação humana. Por isso, economia e ecologia têm exatamente a mesma base. Exatamente. Estamos a falar do oikos. E, portanto, por isso é que eu digo que a União Económica e Monetária não existe, porque a monetária não é económica, não é? Se fosse económica, tinha que ser política. Não é por acaso que nós, quando falamos da ciência económica, falamos de economia política. Economia política é a economia da polis, não é? É para distinguir o oikos nomos, que é do lar, da casa, não é? Há justamente a regra da sociedade, a regra da polis. Portanto, eu devo dizer que eu sou federalista, não tenho qualquer dúvida, mas tenho que explicar às pessoas que o federalismo é a democracia, é partirmos dos cidadãos, é dizermos aos cidadãos que eles têm direitos e dizer que há interesses próprios, mas há interesses comuns. Nós temos, naturalmente, a lógica utilitarista, que temos que compreender, mas, simultaneamente, temos que compreender que não é o consumismo, não é a questão tremenda e que é da idolatria do dinheiro, não é? Essa é que é a grande questão, aquilo que, ora, a idolatria do dinheiro gera a destruição do meio ambiente, gera aquele absurdo negacionismo que nós hoje vemos ser desmentido a cada passo, não é? A pandemia demonstrou várias coisas, não é? Uma das coisas foi, de facto, que é possível melhorarmos o ambiente, que é possível criarmos condições para haver uma melhor relação com a natureza. E essa relação com a natureza obriga naturalmente ao respeito dos direitos fundamentais. Portanto, federalismo não é super-Estado europeu, federalismo não é diretório e muitas vezes, muito menos, domínio absoluto de Bruxelas relativamente ao resto. Não. Federalismo é democracia.
eu subscrevo inteiramente a parte da economia. Evidentemente que na minha intervenção há pouco eu estava fundamentalmente a cingir-me à economia como é tratada no atual quadro europeu, que é fundamentalmente na lógica do mercado, da dominância do mercado. Eu penso que tanto eu como o Guilherme defendemos, o professor Guilherme Martins, defendemos que, e isso é uma tese que não é apenas uma tese de um Carlo Polanyi ou de um Franklin Delano Roosevelt, é uma tese que nós encontramos, por exemplo, na própria tradição do pensamento católico sobre estas questões, que é a ideia de que a hierarquia é a sociedade tem no mercado o seu instrumento. O que nós hoje temos é sociedades que estão instrumentalizadas pelo mercado. Portanto, era essa a economia que eu me estava a referir negativamente. Nós lembramos do Carlos Schiller, que dizia nos anos 50, mercado tanto quanto possível, Estado tanto quanto necessário. Estado tanto quanto necessário. Portanto, a intervenção não é possível. Como é que o mercado, só por si o mercado é muito importante, não é? Como nós sabemos, vimos isso nas economias de leste, não é? O mercado emergia até de onde menos se esperava. O mercado é fundamental. Não há funcionamento da economia sem mercado. Agora, o mercado não é absoluto. O mercado é apenas uma parte, uma forma de satisfazer as necessidades. Não é assim, Viriato? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto à questão do federalismo, também muito rapidamente. Como estamos aqui num ambiente académico, eu chamo a atenção para o facto de uma assimetria imensa que existe nas ciências sociais e humanas, onde também coloco, evidentemente, o pensamento, a ciência política, também a teoria económica e as ciências naturais que depois se transformam em tecnologia. Ou seja, enquanto que nas ciências naturais / tecnológicas nós temos uma passagem absolutamente ótima da informação, do software, todas as novas tecnologias, todas as novas teorias científicas passam e são porosas, não é? Passam as fronteiras nacionais, não há, digamos, tecnologias de acordo com os caprichos ideológicos. Nós, nas ciências sociais e humanas, nós temos vazios de informação. E a razão pela qual, quando um federalista europeu, como eu ou o professor Guilherme, falamos que temos que explicar tudo, é porque há um déficit de transmissão da tradição do software federal moderno extraordinário. Imaginem que, quando nos anos 90, final dos anos 90, resolvi traduzir os Federalist Papers, que aliás neste momento há uma belíssima edição desta minha tradução, minha e do João Duarte, um colega meu, na Gulbenkian também, nós chegámos à conclusão que ainda existiam países europeus, nós éramos um deles, Portugal, embora existissem traduções em português. O Brasil traduziu os Federalist Papers muito antes de Portugal, não é? Mas havia outros países europeus que não tinham uma tradução, não é? Ora bem, este é um daqueles livros fundamentais, não é? A Confederação Helvética, de que falámos os dois aqui, tem uma Constituição nova de 1848. Exatamente. E essa Constituição foi produzida depois de uma guerra civil de 1847. Ora, não mais. A Suíça teve uma guerra civil em 47. E resolveram aquilo à maneira suíça. Ou seja, resolveram não através de ampliar razões para uma nova guerra, mas através de uma Constituição que resolveu esses problemas. E onde é que eles foram buscar inspiração? Foram buscar inspiração à Constituição Federal dos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. Porque é, de facto, aquela e essa Constituição ainda hoje é o que nos impede que aquela figura que veio de Marte ou de um outro planeta qualquer e que é hoje Presidente dos Estados Unidos não tenha ainda escavacado o sistema, não é? Bom, essa Constituição tem uma característica, e isto é a característica fundamental. O que é o federalismo? O federalismo é uma espécie de super-republicanismo. O federalismo não só não é inimigo do Estado-nação, como é a garantia de que as aquisições do Estado-nação, o Estado-nação democrático, bem entendido, claro. são possíveis de serem mantidas, desenvolvidas, fomentadas,
num quadro em que é necessário governar a uma escala cada vez maior. Exatamente. E, portanto, mas o federalismo é plural. Portanto, atenção, evidentemente... Necessariamente plural. Necessariamente plural, não é? Necessariamente plural. E como diz, é a essência do republicanismo, porque quando nós lemos todos os textos da filosofia italiana, porque o próprio Maquiavel foi um grande defensor da unificação italiana, mas uma unificação a partir das cidades, não é? Exatamente. A partir das cidades, exatamente. Esta aqui é a grande questão. Eu às vezes fico um bocadinho irritado quando se usa a expressão Maquiavel como se fosse uma coisa contraditória. É um gigantesco pensador, não é? É o fundador da ciência política. Pensador, um moralista. Exato, sem dúvida. Exatamente. Muito bem. Eu tenho um problema, porque tenho um compromisso agora às 19h30. Portanto, e nós tínhamos combinado... Eu penso que tínhamos combinado às 19h30. Tínhamos mais uma questão, mas... Então diga lá, questão, se há mais uma... Era só para perguntar como é que vê o papel da União Europeia no mundo, no pós-Brexit, o papel da política europeia de segurança e defesa, como é que a União Europeia... Será outra conferência. Não. Mas 1 minuto para cada um, vá. Guilherme, 1 minuto para cada um. Obrigado. Um minuto apenas para dizer que é indispensável que a Europa tenha uma palavra, mas tenha uma palavra garantindo os fundamentos democráticos e, designadamente, a balança da paz. A balança da paz. Temos que ser um fator. E só a balança da paz. Eu cito aqui o Papa Paulo VI dizendo que o desenvolvimento é o novo nome da paz. O meu minuto. A paz, de facto, é absolutamente fundamental. A paz é o objeto central do direito, não é? A todos os níveis. Mas, para conseguirmos manter a paz, temos de ser capazes, em conjunto, de enfrentar os problemas de sobrevivência. Exatamente. E olhando para o mundo contemporâneo, eu penso que a União Europeia, se for capaz de se superar a si mesma, tem todas as condições para, de certa forma, convidar o resto do mundo, e nomeadamente também as grandes potências do diretório mundial, para identificar aqueles aspectos, que não são muitos, que são absolutamente os aspectos que vão decidir a vida ou a morte da civilização em que estamos. E se há na minha perspectiva, e é uma perspectiva cimentada por muitas décadas de estudo e reflexão, que é absolutamente sine qua non, é justamente aquilo que eu chamo há muitos anos a crise global do ambiente, e agora acrescento uma dimensão, a emergência climática, que faz parte da crise global do ambiente. Ou seja, se nós não somos capazes de nos unir, nós, americanos, chineses, russos, europeus, etc., africanos, sul-americanos, centro-americanos, se não somos capazes de nos unirmos para salvar a nossa casa comum, não é? Se nós seremos como um grupo de marinheiros que vai num navio, não é? E que resolve alimentar-se e aquecer-se através das tábuas do casco. Não é? O que nós estamos a fazer ao planeta hoje, isto é uma coisa tão absurda, mas aquilo que nós chamamos... Veja o que aconteceu na Ilha da Páscoa. Na Ilha da Páscoa. Sim, exatamente. É uma excelente metáfora. O que aconteceu na Ilha da Páscoa, uma civilização que criou uma crise ecológica através da destruição do coberto vegetal, e os testemunhos históricos indicam, arqueológicos, não é? Que no final dessa civilização, o que é que eles fizeram? Destruíram rapidamente tudo o que faltava a destruir. Claro. É? O que é que nos propõe o presidente Trump? Ou o presidente Bolsonaro? É que vamos em frente. Vamos explorar o que falta de petróleo, de gás natural, de carvão. Vamos destruir as florestas que faltam. Às vezes, muito bem. É outro tema. É outro tema, não é? Às vezes queria finalizar agradecendo aos dois oradores as vossas distintas orações, que nos honraram muito com o vosso conhecimento, bem como queria agradecer à audiência pela participação ativa. Queria também relembrar que o próximo webinar será já no dia 24 de junho, às 18 horas, e irá discutir a
futura presidência portuguesa da União Europeia. Não sei se a Carla quer dizer mais alguma coisa. Não, queria, já agora, muito obrigada, Maria João. Queria agradecer naturalmente aos nossos oradores pelo excelente momento que nos proporcionaram, agradecer também aos participantes. Ficaram muitas questões por responder, lamentamos, mas por um lado ainda bem, porque é sinal que nos entusiasmamos todos e são perguntas que irão ser respondidas ao longo do tempo, digamos assim. Muito obrigada a todos e relembrar mais uma vez, continuamos na próxima semana então com o segundo webinar dedicado à presidência portuguesa. Espero por todos. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Até breve, obrigado. Obrigado.